Olá, muito boa noite. Agora 20 horas desta quinta-feira, 10 de abril de 2025, está no ar nossa Estação Hamburgo, direto pelo nosso canal 14 da Claronet para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, pelo canal 6 para São Leopoldo e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos para Android, iOS, através do nosso site valetvplay.com, dos nossos parceiros CDN TV, DSI TV. E está rolando a nossa live no YouTube e no Facebook para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários que não estarão sendo lidos ao longo desse programa, que nós estamos gravando ele no finalzinho da tarde desta terça-feira, dia 8, mas que na medida do possível a gente vai interagindo com você ali, compartilhando com os nossos convidados especiais desse Estação Hamburgo. O nosso Estação Hamburgo tem um oferecimento de Mercator, feiras e eventos, a nova cara da moda, em evidência no Serra Parque, em Gramado. A gente tem dia, hora e local marcados para falar sobre o calçado brasileiro, tomando conta do mundo afora. Junto com a gente, JG Serviços, 26 anos, né? Cuide do seu patrimônio com a equipe da JG, proteja seu patrimônio com a equipe da JG Serviços. E Sebratel, global como a internet, gaúcha como você, Sebratel é muito mais velocidade na sua internet. Junto com a gente aqui, uma bancada muito especial. Por favor, Bruno, apresente os nossos convidados nessa noite. A gente vai falar hoje de literatura. Cada um tem uma motivação, evidentemente, diferente aqui para fazer, cada um deles tem um estilo diferente e a gente vai conversar um pouquinho do que leva eles onde se encontram suas linhas, suas palavras, suas letras. Junto com a gente, eu sempre começo da direita para a esquerda. Muito boa noite, Sandra Hess. Uma honra sempre te receber aqui, representando a Zemult e esse belo projeto que a Zemult tem de exatamente evidenciar os artistas da nossa região. Que bom te ter com a gente, bem-vinda. Obrigada, Rodrigo. Boa noite a todos. A gente fica muito feliz de estar dividindo essa bancada de escritores e de uma pessoa que é um excelente comunicador e um integrador de histórias, né? Como tu, como a Vale TV. A gente tem muita história para contar e hoje a gente está aí para isso também. E a gente adora contar histórias, viu, Sandra? Essa é a grande qualidade da nossa Vale TV, contando histórias daqui, das nossas cidades, da nossa região, né? Quantos anos de Zemult? A Zemult Editora está chegando no seu 10º ano com publicações de livros, né? Mas a história dela é de 15 anos de publicações diversas. E isso são quantas obras, mais ou menos? Pois é, esse número felizmente está aumentando a cada mês, né? A gente vem entregando cerca de 4 livros, 4 publicações por mês, né? Ela já está chegando nos seus 200 títulos. Coisa linda. É. Seu Paulo Correia Rodrigues, é isso? É isso. Muito boa noite, muito bem-vindo à nossa Vale TV. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Sandra, Paulo, Lucinda. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande participar para falar alguma coisa da nossa modesta obra e principalmente ouvir os colegas, os amigos que publicam seus livros, ouvir a Sandra, que é sempre um prazer conversar com ela. Ela que é a mentora do meu livro, que agora foi recentemente lançado. Conta essa história, a tua trajetória é relativamente recente na literatura? É bem recente. Eu comecei a escrever há uns 4, 5 anos, no início da pandemia, mais ou menos, eu comecei a escrever. Eram sonhos, né? Todo mundo tem um sonho e antes, devido às atividades, eu não tinha tempo para isso, né? E na pandemia tirei um tempo, a gente ficou todo mundo naquele refúgio em casa e eu comecei a escrever meu livro. E inicialmente era escrevendo para mostrar para os amigos, mais em tom de brincadeira, histórias da família, mas aí fui conversar com a Sandra um dia e a Sandra me convenceu a editar e enfim, criaram a edição e a capa e me ajudou muito e agora está aí na rua. É um filho mesmo, Paulo?
Ah, com certeza, com certeza. Eu brinco com meus amigos, né? Eu gosto do livro, eu gostei muito do livro. Então, isso é o começo. Pode vir mais né? obras pela frente, é isso? Olha, quem sabe. Tudo é possível. De Paulo para Paulo também, Paulo Link. Muito boa noite, muito bem-vindo. Muito boa noite a todos. É muito bom estar aqui, ouvir os colegas e ouvir você e contar um pouco das nossas vidas, das nossas histórias, das literaturas. E eu, por exemplo, eu tinha um sonho de muito tempo de escrever um livro sobre a minha vida. Tinha coisas da infância, eu mais ou menos, eu me criei na colônia até uns 12 anos de idade, não conhecia energia elétrica e eu sempre achei que aquele convívio na colônia, a gente não conhecia muita coisa do mundo. Se conhecia aquilo que estava na janela para fora, janela da casa. Mas acontecia muita coisa importante nessa vida, o colégio, nessa vida infantil, colégio, as festividades, a convívio da família. Nós somos 11 irmãos. Puxa. E... Já não tem mais família desse tamanho faz tempo. Não. Hoje falta polenta. Ou só para televisão também, o pessoal fala muito da televisão. E hoje em dia, o meu irmão mais velho, ele ainda também morou na colônia, ele tem 8 filhos, mas os outros todos foram bem mais econômicos. E então eu estava falando do livro da minha Encantos e Lições da Colônia. Eu gosto muito nas minhas publicações de colocar imagens no livro ou na revista, enfim. E aqui dentro tem os brinquedos que a gente, como é que a gente se brincava na colônia, a gastronomia, as festas, as grandes festas anuais, por exemplo, Natal, a história do querido Papai Noel. E nunca foi visitado pelo Peltzner? Fui todos os anos, mas eu nunca vi ele. Essa era mas hoje eu ainda acho assim que é uma história que encanta o mundo. Verdade. E que bom. E depois desse primeiro livro, onde é que eu contei, eu tenho outras coisas que eu vou contar durante a nossa... Isso aí. Vamos receber, puxar para essa conversa também a dona Lucinda. Lucinda Sartori, muito boa noite, muito bem-vinda. É um prazer imenso estar aqui nessa bancada, né? Fomos contemporâneos de 25 de julho, né, pois professora? Graças a Deus. Quem sabe já te peguei no colo, porque eu tinha mania de pegar no colo as crianças. Eu já era grandinho naquela época, viu, dona Lucinda? Não, mas você estava no jardim de infância ou no pré, todos passaram pelo meu colo. Desde o pré. Sabe? E também descobri que muita criança não ganhava colo. É verdade. Sabe? É verdade. Então, para mim, foi um aprendizado muito grande, né? Bem, eu comecei a trabalhar na educação em 1962 como professora primária. Trabalhei no Grupo Escolar Feminino Cauã, em São Leopoldo, ali na Charlau. Depois eu fui para Sapucaia do Sul, no Grupo Escolar Vila Silva, era na divisa, muito pobrezinho. Só me mandavam em escolas pobres, porque será, né? Depois de lá, eu comecei a trabalhar na Matias Schitz, em Ivoti. E da Matias Schitz, em Ivoti, em 77, eu fui para a Estância Velha. Trabalhei no grupo escolar Humberto de Campos. E de lá, eu trabalhei na PAI também, né? Como diretora da PAI. Instância? Instância Velha. Conheço muito Não trabalho. foi muito tempo. O pessoal faz um trabalho aguerrido lá na PAI Instância. Bota aguerrido. Não tinha nada quando eu cheguei lá. Não tinha uma ficha de aluno. Não tinha. E depois eu passei para o 25 de julho. E ali eu comecei a trabalhar nessa escola como reeducação da escrita e da linguagem. Trabalhei uns 2, 3 anos, recuperando os alunos que apresentavam falhas na escrita e na linguagem. Foi muito bom essa experiência, sabe? Porque eu consegui montar
projetos de deficiência das letras para serem trabalhadas que não tem livro nenhum. Né? Mas tirava da onde inspiração para isso? A inspiração era... Eu fiz um curso. Não, eu fiz um curso na Unicinos de reeducação da escrita da linguagem com enfoque psicopedagógico. Perfeito. E deste curso de 40 horas é que eu descobri as leis do Piaget. Sabe? Foi muito interessante. Eu nunca tinha estudado Piaget. Eu fui descobrir num seminário ou num congresso ali na Fevale, com uma expositora da Argentina, ou do Uruguai, que eu tinha descoberto as leis do Piaget, sem ter lido o autor, sabe? Mas, depois eu comecei a trabalhar, veio a minha nomeação como orientadora educacional, e eu comecei a trabalhar como orientadora educacional no 25. A senhora falou 1962, chegou a trabalhar em alguma brisoleta? Ah, mas é lá que eu comecei. É? E não conheci só isso, não. Porque normalmente os brisoletas eram que ficavam nas regiões periféricas, né? Sim, mas exatamente de levar... eu só trabalhei na periferia. Puxa vida. Os alunos atravessavam o campo de futebol descalços com a grama congelada. Vinham para a aula de shortinho, de tão pobres, né? Lá que eu comecei. E para chegar no colégio, imagina que epopeia para chegar no colégio, né? Sim, nós... Mais que um ônibus. Nós, professoras, tínhamos que levantar muito cedinho em São Leopoldo para pegar o ônibus e chegar lá, né? E caminhar um bom trecho a pé ainda. Mas era muita satisfação. Naquele tempo, a gente ganhava o ordenado cada 3 meses, quando era votado pela Assembleia, né? A gente hoje reclama de algumas coisas, a gente não tem noção do que é passar trabalho. Não tem né? noção do que naquele tempo se passou. Quando é que a senhora começou a escrever? Em 92, eu comecei a escrever pequenos textos para os jornais. O primeiro jornal foi o de Novo Hamburgo, o ZH, na parte de ZH, né? Depois eu parti para São Leopoldo, para Canoas, 0 Hora, ali aquele Diário Catarinense, o Pioneiro de Caxias. Nas fronteiras, então. Sim, eu mandava. E depois pessoas me contavam, eu li no tal jornal, assim, sabe? Os pequenos textos que eu mandava. E já pensava que isso aí podia virar um livro? Não. Quando é que clareou essa situação para a senhora? Olha, quando faleceu meu marido, eu comecei a organizar a casa, né? Então, eu achei a caixa que eu guardava todos os textos. E comecei a ver, me deu um nervoso do tamanho do Pão de Açúcar, né? E pensei assim, mas isso aqui eu posso fazer um livro. E já comecei a separar os assuntos por ordem alfabética. Aí já comecei o livro, né? Já comecei a separar todos os assuntos por ordem alfabética, né? E comecei a organizar. O problema foi achar a pessoa que digitasse, né? Para mim, sabe? Hoje em dia a inteligência artificial faz tudo, né? Só botar ali, ela já tira a foto, já transforma em texto, já copia, vira texto, tá tudo certo, né? Chat GPT faz o texto. Transforma tudo. Não, mas ele decupa, né? Decupa a foto, né? Fica muito mais fácil, né? Mas eu prefiro Era ser tudo, eu né? mesma, né? Máquina A de inteligência datilografia, imagino, dos artificial. primeiros textos. Hã? Os primeiros textos, eu imagino, na máquina de datilografia. Sim, Uma Hermes Baby. tudo, É? tudo, até outro dia, quando ela estragou. Daí eu comecei a digitar tudo no celular. Mas onde é que comprava fita daí? Em Novo Hamburgo. Tinha ainda, Sim, tem ainda? Tem ainda gente que conserta, É. sim. Só que eu não sei o lugar, mas meu marido sabia tudo. Ô Sandra, as histórias são muito parecidas, né? É grande parte das pessoas que se descobrem tardiamente ou que conseguem realizar um sonho de vida, né? Com certeza. É interessante que todos os nossos autores têm outras atividades, né? Que em algum momento da sua vida se deparam com a vontade de compartilhar isso que eles fizeram ou fazem ao longo da sua vida, né? É claro que a gente encontra algumas crianças que também
tem essa vontade de compartilhar, de contar suas histórias, e isso também é muito especial. Quanto né? mais cedo começa, mais gostoso. Nossa senhora, e gera uma empatia nas escolas. A Lucinda, que é professora, né, de base, então é muito especial quando uma criança começa a compartilhar, ela ganhar o título de escritora, né? Porque a gente fala que escritor e autor tem diferença, né? O escritor vive da literatura, né? O que não é o caso do nosso Paulo, do nosso outro Paulo, da Lucinda, né? Eles escrevem com a vontade de querer compartilhar, e isso é muito especial, né? Ter essa gana de querer compartilhar, de não viver de literatura. Que bom se conseguir pagar os livros, né, pessoal? Mas, ao mesmo tempo, que o livro esteja na mão das pessoas que possam se identificar com aquilo que está escrito. E é um né? fenômeno gostoso isso, porque cada vez mais o mundo é digital. A gente falava agora do chat GPT, da senhora disse que a senhora é o próprio seu próprio chat GPT, né? Mas quanto cada um de nós gosta de abrir um livro físico, folhear ele, ler dentro dele, né? Não sei se algum de vocês usa o Kindle aqui, por exemplo. Não. Eu também não. Eu quero o livro. Eu também. Eu gosto de sublinhar no Eu gosto do livro. cheiro. Não, eu odeio escrever no livro. Não deixo de escrever no Não, livro. eu gosto de sublinhar o que é importante no livro. Mas A sabe senhora que... gosta de rabiscar ele. Sim, de sublinhar o que é importante, porque eu faço assim, ó, na primeira leitura, eu, por exemplo, sublinho em azul, né? Se eu leio a segunda vez, eu sublinho em vermelho, para ver o que eu ainda enxerguei importante naquela leitura. Sim. Eu sublinho também, eu não escrevo, eu sublinho e gravo. Eu tenho uma memória fotográfica muito forte, e então eu sublinho, depois eu sei que na página tal está escrito isso, na página tal. Eu me lembro de um episódio quando eu comecei a tirar o curso universitário, eu comecei na Unicinos. E quando eu estava nas disciplinas, as 5 básicas, eu pensei assim, é barbada isso aí. E chegou no exame final, eu precisava tirar um 7,8 na prova para não repetir o ano. Eu nunca rodei na minha vida, nunca. Olha, fiz a faculdade, eu dificilmente fazia provas O exame, né? O exame. E Grau daí, C, né? daí aconteceu que na Unicinos, eu queria provar para mim que eu fui na biblioteca e peguei livros sobre o assunto, sobre a disciplina, e fiz um relatório. Eu tenho uma letra bem pequenininha, e eu peguei papel almaço e fiz acho que umas 20 e poucas páginas, resumindo a matéria. E aí quando eu fui para a prova, o que quer dizer, qual é a alternativa correta? 2017, 2019, 2018. Está na página 15. Pimba! Eu tirei 9, pouco na prova e dei uma risada de mim mesmo. Boa. Mas sabe, Rodrigo, que esse fenômeno, né? Primeiro ponto, né? Esse fenômeno do livro impresso ou digital, né? Quando a gente estava na pandemia, né? Em que a gente pensava assim, como é que a gente vai resolver essa questão? Porque a gente vive o lançamento do livro, a sessão de autógrafos, esse encontro, essa foto, né? Do escritor lançando o seu livro, né? Com os seus amigos vivendo, e não tinha isso na pandemia. E aí a gente achou, bom, todo mundo vai migrar para o e-book, né? Sendo nas plataformas como a Amazon. E não foi o que aconteceu, né? As pessoas resistiram. Aqueles que fizeram seu livro no e-book, na plataforma Amazon, no Kindle, por exemplo, acabaram sendo solicitados pelos seus leitores para publicar Nunca se imprimiu impresso. tanto, né? É impressionante. Não tem história. E essa relação assim de patrimônio mesmo. A gente fala que livro é patrimônio. E a mesma relação com a fotografia, né? A gente pode fotografar tanta coisa, fazer tantos vídeos, mas quando é difícil organizar esse acervo, tem que imprimir, tem que fazer valer, né? Ele ganha mais significado quando está no porta-retrato, uma fotografia, assim como o livro impresso, né? Mas tem muitos benefícios do livro, o e-book, né? Essa coisa de fazer o sublinhado, tudo ali tá disponível nessa versão Kindle, né? Tem como tirar bastante proveito também, né? Eu, quando muito, coloco um marcador de página lá, onde eu quero ver, faço uma anotação no marcador. Assim. Escrever o livro, eu sempre xinguei quem escrevia nos livros. Emprestava livro, até empresto.
Mas não pode escrever nos meus livros, mas eu empresto para o senhor, seu Paulo. Eu não posso emprestar porque a pessoa vai se perder na leitura, pelos sublinhados. Não faz comentário também? Não. Os comentários eu faço em papel anexo. O bom escritor sempre foi um bom leitor? Ou não necessariamente, hein, seu Paulo? Ah, com certeza. Acho que tudo O senhor parte. leu muito? Lê? Menos do que eu deveria, mas É. procuro ler muito, né? Eu acho que, não sei que alguém colocou, foi você que falou, né? O cheiro do livro ele é Eu gosto insubstituível. do cheiro do livro. Né? Nada se compara ao livro, o e-book. Eu leio, por exemplo, jornais no digital, me informo, mas não tem o sabor de pegar um papel e ler, né? A leitura no livro não se compara. É um né? ritual, É um né? ritual, e realmente eu leio menos do que eu gostaria, mas procuro ler muito, com certeza. Eu procuro ler, eu acho que precisamos ler mais do que nunca, né? Porque a gente observa hoje nas redes sociais, por exemplo, eu acho que às vezes dá medo de ler algumas coisas que tu vê publicado aí, e isso é falta de leitura. Né? Sim. Visivelmente, né? Visivelmente falta de leitura. É uma Acho que pobreza muito tudo grande. A parte. senhora se incomoda também, dona Cinta? Me incomodo muito, me dá cócega embaixo dos pés. E um português bem dizido é uma coisa bem bonita, né? Ah, nem me fala. Os erros que eu vejo, sabe, nessas figurinhas que mandam bom dia, boa tarde, boa Ah, é noite. mesmo? Ai, me dói o coração, sabe? Porque é muita falta de concordância, muito erro, muito A erro. senhora sempre foi uma boa leitora? Sempre estudou bastante? Sim, eu me interno nos livros. É. Eu me interno nos livros. Eu acho assim, ó, o livro é um amigo que não nos trai. Ele é sempre o mesmo. Nós que mudamos lendo ele várias vezes. Cada vez que a gente o lê, muda de opinião. Mas ele continua com a mesma mensagem. Então, o nosso crescimento através da leitura dele é que nos faz ver o mundo diferente. Coisa linda. Por Concordo isso com a que senhora. eu não troco o livro, por nada. Eu nasci no dia do livro, Ah, é? 18 de abril. Sim. Então eu amo os livros, nem sabia que o meu aniversário era o dia do livro. Eu sempre amei os livros. Quando eu morava na colônia, que nem tu falaste, né? Eu morei na colônia até os 14 anos. Eu não tinha livro para ler. E nem falava o português também. Quando entrei no ginásio, eu fiquei 4 anos sem falar português, porque eu não sabia, eu tinha que ouvir meus colegas para eu aprender. E como não tinha livros, passava por mim um pedaço de jornal já velho, rasgado, eu ajuntava e lia, sabe? Então hoje, a infinidade de livros que eu já li, nem posso contar. Chegava para vocês na colônia o calendário? Não, Os calendários de... não. Quem é que imprimia? Rotermund imprimia, né? Sim, é. Vem calendário. Sim. O senhor lia isso quando era jovem? Não. Chegava com receitas domésticas, com chás. O que às vezes aparecia era aqueles, não sei se é isso que tu está falando, as revistinhas de farmácia. É uma Os forma almanaques, né? mais moderna depois, né? Nem Que é almanaque, não tinha os nada. almanacs que a gente está falando, que eram os calendários lá do início do século anterior, estamos falando de 1905, 16, o meu pai- 1890 e O tanto. meu pai comprava o Correio do Povo e o Jornal do Dia, mas isso uma vez por mês. Então, aquilo era degustado durante um mês. O Jornal do Dia era o Jornal do Mês daí. E compartilhado por muitos. né? E eu quero citar um exemplo, já adulto, grande. Eu trabalhei numa grande empresa, eu trabalhei 30 e tantos anos gerenciando recursos humanos. Eu trabalhava numa grande empresa e nessa cidade tinha um grande jornal. E o diretor-geral da empresa, ele queria dar um pitaco na contratação de pessoas que tinham tinha que desenvolver alguma liderança, coisa assim, algum comando. Eu me lembro que a primeira pergunta que ele fazia na sala lá assistindo o entrevistado, ele perguntava assim: qual é a manchete principal do jornal no dia de hoje? E quando a pessoa não sabia,
ficha separada. A gente está na região que mais lê jornal no Brasil, né? Sim. O Vale dos Sinos tanto que Eu leio 2 por dia. é o jornal mais antigo. E acho que é o último lugar onde teremos jornal no mundo vai ser por aqui, viu? Lá em Santa Maria do Herval, talvez o Diário, rodando ali pela interiorzão, uma coisa assim. O jornal impresso, ele está com os dias contados, eu acho, ou não? Não. Acho que tem uma vida longa ainda. Menor, Mas né? cada vez menos. Cada vez menor a tiragem. tiragem. Sim, diminui, né? Mas no começo também era pouca tiragem, né? Porque não era um acesso a todo mundo, né? Mas a circulação dele como uma revista é muito ampla, né? Ele vai ficando mais tempo. Talvez matéria um pouco mais aprofundada, porque nas redes sociais a gente só consegue ler a manchete. Não consegue aprofundar nenhuma ideia, né? A comunicação acaba sendo diferente, né? O senhor sempre leu bastante? Muito. Eu sempre gostei muito de O escrever. que o senhor buscava para ler? Olha, qualquer livro, qualquer jornal, qualquer revista, até revista estrangeira, tinha uma revista que eu ganhava mensalmente da Alemanha. Ele era impresso, era uma revista grande, tipo manchete, escrita em alemão, Hochdeutsch. E até isso eu lia. E eu tenho um dicionário alemão-português. Então, às vezes, eu não entendia uma frase, porque tinha uma palavra meio estranha que não me caía bem. E eu procurava o que dizia, o que significava aquela palavra, e eu conseguia ler e entender o resto. E eu sempre li muito na faculdade, sempre gostei muito de estudar. E eu era muito Caxias. O professor, no começo do semestre, ele dava lá, tem que ler, desses 20 sugestões, tem que ler pelo menos 2 e fazer um... Eu já na segunda semana já entregava meu trabalho. Não tem coisa melhor na vida do que tu... A Sandra, às vezes, a Sandra não cobra, mas essa semana que vem, vai sair a revistinha Multifamília. Até que eu entreguei meu texto, que alívio. Mas que alívio não no sentido que seja difícil, mas compromisso cumprido é alegria. A responsabilidade de fazer melhor. Né? E o que o senhor anda lendo hoje, além de 2 jornais por dia? Está lendo os livros dos colegas, por exemplo, da região, da cidade da região? Sim. Quem é que está escrevendo legal que o senhor gosta? Hein? Compartilha com a gente, São Paulo. Eu não lembro o nome, assim, não sei te dizer o nome agora de alguma coisa. O que a senhora leu do Ensino recentemente que assim gostou, marcou e poderia sugerir? Eu estou lendo O Guardião do Sétimo Raio. Eu procuro ler sempre assuntos que venha colaborar com aquilo que eu tenho que ensinar hoje, né? Porque eu trabalho no Centro Espírita, então eu dou aula de estudo da doutrina e dou aula de educação mediúnica. Então eu não posso me ater para ler romance, essas coisas, sabe? Né? Eu leio sempre assuntos que me deem suporte para eu saber mais, esclarecer mais quem está na minha frente. Entendi. Entende? Seu Paulo, o que tem lido assim que chama atenção? Bem, eu tenho lido mais jornais, revistas, livros. Ultimamente até não tenho lido, mas os jornais, revistas, procuro me atualizar mais, né? E não estou lendo assim atualmente. Sandra, destaca o que do que a Zemult está, olha que saia justa, né? Tanto trabalho bacana que vocês estão fazendo lá. O que tu destaca assim de trabalho sequenciado, talvez? Ou que tem te chamado a atenção assim pelo sucesso que vem fazendo? A editora ela tem o privilégio de trabalhar com diversos gêneros literários, né? Nos surpreendeu muito o livro do Paulo Corrêa Rodrigues, né? Com Memórias do Piquiri, que traz justamente uma autobiografia que remete a muitas lembranças de muitas pessoas que estão espalhadas aqui pelo Rio Grande do Sul e pelo Brasil, né? Então eles se identificam muito com a questão do Piquiri, dessa localidade, do que o Paulo traz, né? A gente acabou de receber hoje, recebemos um livro infantil de uma professora dos anos iniciais, que é muito prazer, meu nome é Rebeca, ela vai estar lançando nos próximos dias aqui na livraria de Novo Hamburgo. Aí nós temos também um outro livro de
Ivoti, de uma terapeuta que vai combinar livro com cartas, porque ela vai conversar com as mulheres, trabalhando justamente esse autoconhecimento através do que ela vivencia, compartilhando essas histórias. Vai ser lançado na próxima terça-feira também lá no Instituto Ivoti. Então a gente tem uma diversidade de opções. Eu, particularmente, enquanto tu estava perguntando aqui o que cada um estava lendo, eu estava pensando, eu estou lendo um livro, lembram daquela série Anne com E? Eu estou lendo os livros, né, a sequência dos livros dela, né? Cada noite eu consigo ler um capítulo, fico comemorando ali, que é uma possibilidade de estar lendo coisas diferentes, né? Isso é muito importante para nós. Mas é tão bom ter uma editora que te apresenta. Em inglês? Ele está em português. Mas ele é britânico? Ele é da... Canadá. Canadá. Do Canadá. Uma série canadense. Sim, a série até acompanha um pouco A história, minha esposa a escritora é do Canadá, inclusive. Tanto a série como o livro é muito bom. Realmente eu recomendo. E aí, é uma descrição que hoje a gente não tem visto nos nossos livros. Descreve a caminhada, as árvores, as flores, né? Tem todo um tratamento nessa história que hoje a gente pula, né? Que vai direto para o objetivo da história. Então, tem uma série... É muito legal poder fazer essas comparações, essas vivências, inclusive de épocas, né? Como que a literatura também é um marcador de tempo, né? Porque aqui a gente tem várias formas de contar histórias. O Paulo e a Lucinda contam as suas vivências através de um tempo que eles estão vivendo, né? E ali nesse livro que eu estou lendo, por exemplo, é um outro estilo de literatura, muito especial. Muito bom. Bacana a gente mergulhar dentro desse universo, abrir novas janelas, né? Vocês falavam assim de onde eu enxergava o mundo, era da janela de casa, né? E ali era o mundo que se tinha, que se vivia, né? A gente acaba distorcendo quando abre um mundo tão abrangente, com grande parte das coisas que verdadeiramente não nos importam, né, seu Paulo? A simplicidade de uma janela, eu acho que ela responde. Rodrigo, eu quero te falar de uma janela. Nós vamos conversar na volta do intervalo. Cada um de vocês vai contar um pouquinho do que escreveu, de por que escreveu, de como escreveu. E, claro, vão compartilhar com a gente e a Sandra vai falar dessa grande compilado aí. São 60 autores que vão estar participando desse projeto, especificamente em Distância Velha. Isso aí. Na volta do intervalo. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Contemplação, foco, sentimento. Encontre-se dentro da infinitude de possibilidades. Coloque sua consciência no hoje e aproveite experiências únicas. Permita que o tempo pare ao seu redor e foque no essencial. Aproveite a vida e reflita sobre ela. Contemple a simplicidade e busque a felicidade no que importa. Viva o momento, viva o presente, viva o agora. Viva a nova cara da moda. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida.
Estamos de volta. Programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. A gente segue conversando aqui e trocando algumas ideias. Eu estava pensando, Sandra, de como eu gosto do livro do seu Luiz Maldaner, que foi diretor do Tecnocinos, professor, foi diretor do Banco do Brasil na Coreia durante 3 anos, e o livro que ele escreveu sobre educação na Coreia naquela oportunidade. Mas ele tem um livro de ficção, As Caminhadas de Schneider, que eu disse para ele, como o senhor fez aquele homem sofrer? E eu ficava com raiva do escritor, mas assim, um livro que não me fazia deixar parar de ler, não conseguia parar de ler, de tão que ele nos prendia na dor daquele homem, né? Numa comunidade rural, no interior do Rio Grande do Sul. Então, como é bacana quando histórias assim nos tocam, nos comovem, nos envolvem, nos fazem pensar na nossa vida, nos fazem ficar com raiva do autor, seu Paulo. Mas como é gostoso a gente poder estar envolvido com essa janela que se abre pra gente, né? Quando a gente entra para dentro daquele mundo, né? É interessante pensar que são pessoas que estão perto da gente, pertinho né? da gente. A vivência deles pode ser... Você faz coisa muito boa aqui. Isso. Às vezes a gente pensa assim, mas o best-seller e tal. Às vezes esses livros só tiveram um apoio editorial para vender muito. Isso, né? Isso mesmo. A gente sabe que o nosso filme lá foi o vencedor do Oscar, mas teve muita grana, produção para fazer ele acontecer. Então, um lindo filme, tive a oportunidade de olhar agora no domingo, não tinha visto ainda, né? Agora está liberado na Globoplay, né? Uhum. Mas quantos filmes maravilhosos ficaram no meio do caminho, às vezes tão bons quanto esse ou até melhores, né? Então, é isso. Quantos autores, escritores que não têm a sua vida profissional dedicada a isso, ou que está se descobrindo mais tardio, ou que guarda para si a sua produção e não deixa vir, né? Egoísta, não compartilha com a gente suas histórias, suas vivências, sua visão de mundo, né? Agora vocês vão compartilhar as histórias, a visão de mundo de vocês, né? Com certeza. Piquiri. Piquiri. Isso é um lugar? O que é isso aqui, Paulo? O Piquiri é um lugar, como eu já falei no início, o Piquiri é um afluente do Rio Jacuí. E lá entre Encruzilhada e Cachoeira do Sul tem um local chamado Piquiri. E as memórias do Piquiri, exatamente quando eu comecei a minha trajetória, né? Falando do início do século, dos meus bisavós, dos meus avós, de como é que as pessoas viviam naquela época, onde não havia rádio, por exemplo. Começou a chegar o rádio nessa época lá em Encruzilhada. Então a programação que era apresentada na época, tudo isso eu conto, né? E venho atualizando o livro. Memórias do Piquiri, exatamente é onde eu me criei, onde começa o livro. Ele é ambientado lá, né? E nessa região. E daí eu venho atualizando, contando as histórias do século XX, eu linko entre Cachoeira e Encruzilhada do Sul, porque esse município, esse rio, ele liga os dois municípios. Então a gente morava bem na divisa entre Cachoeira e Encruzilhada do Sul. Conto histórias de Cachoeira também, dos acontecimentos, falo do Everaldo, né, que ele foi uma palestra lá em Cachoeira do Sul e infelizmente faleceu no retorno na BR-290, tricampeão em 70, de ouro lá na bandeira do Grêmio. Conto as histórias também de Encruzilhada, né, que o padre se deslocava da cidade até o interior para rezar as missas. Aí tinha aquelas missas lá que o padre estava falando e as pessoas estavam vendendo gado lá durante a missa, o padre tinha que chamar a atenção. Eu conto essas histórias, né, e venho mesclando com fatos atuais, né. A última atualização do livro, o último acontecimento citado é a morte de Silvio Santos. Opa. Até ali eu... Então ele é muito recentemente. Ele começa lá em 1890, quando os meus bisavós começaram lá na região, e vem sendo atualizado. A luz chega lá no Piquiri em que época? Em que ano tem noção? Olha, eu não sei exatamente, mas eu imagino que 1980, por aí, 75, mais ou menos, imagino. A família dela tinha área ali perto, mas do outro lado, do outro lado do Camaquã, na verdade. Sim, sim. E lá chegou com luz para todos agora, faz 15, 20 anos atrás. Eu acho que é mais ou menos, eu não sei exatamente, não sei, talvez um pouco antes, mas não é muito diferente disso não.
Eu lembro né? muito Tanto bem. conforto aqui, Eu lembro as muito pessoas bem. lá. O rádio era pilha, né? Sim. O rádio era pilha. Depois bateria, né? As pessoas. Ele é um registro histórico teu, então. É um registro histórico. Autobiográfico, mas em nome de outra pessoa e outro personagem. Ele, como eu falei, não é aquela biografia clássica, né? Uhum. Eu conto uma história, criei um personagem que é o cowboy, né, que me representa. Esse personagem conta e participa da história, né? Na era do rádio, por exemplo, as pessoas iam na casa dos vizinhos para ouvir rádio, né? Tem até um programa que eu cito no meu livro, que é o Grande Rodeio Coringa, que na época as pessoas saíam de suas casas para ouvir aquele programa na casa dos vizinhos. Quem é que era o apresentador do Grande Era o Rodeio? Darcy Fagundes e Liz Menezes apresentavam esse programa. Falo da história do Teixeirinha, não da história do Teixeirinha, porque a biografia do Teixeirinha está cheia de autores que já escreveram, né? Ele tinha uma biografia riquíssima, né? Mas eu linko o Teixeirinha, que na época era um dos mais ouvidos no rádio. Quando o rádio chegou lá em Encruzilhada, o Teixeirinha chegou em seguida. Então eu falo que tu chegava na casa de uma pessoa, estava ouvindo Teixeirinha. Então eu cito esses fatos, né? Passou no cinema lá por Cachoeira também, o Teixeirinha? Sim. Que também era um sucesso de cinema, né? Sim, lotava os cinemas, né, na época, né? Esse cantor, ele tem uma história aí, né? Nossa. O mundo conhece Nossa. aí, para quem quiser O Brasil pesquisar. inteiro, na verdade. E eu faço, Onde ele então ia, eu conto essas histórias, falo do Pedro Carneiro Pereira, né, que morreu também num acidente trágico em Tarumã. Tudo isso a gente ouvia no radinho de pilha, né? A gurizada era apaixonada por futebol, eu, né? Gosto até hoje de futebol, né? Gremista Colorado. Colorado. Eu nem gosto muito de futebol, eu, na verdade, nem sou muito fã de futebol. Então a gente Não tá bom pros gremistas a vida nessa forma. ouvia muito futebol pelo rádio. Até hoje eu tenho o hábito de ouvir rádio, né? Claro, hoje eu ouço rádio. Então, na verdade, no essa história aplicativo. toda ela passa ao redor de uma história primeiro narrada pelos antepassados, depois narrada por essa memória radialista. Exatamente isso. Esse é o livro, né, que já está na rua aí nós lançamos dia 17 de dezembro, né, aqui em Novo Hamburgo. E depois eu fiz um lançamento lá no Piquiri, lá na Coxilha Grande, que é um outro local onde eu me criei também, né? Lá em Encruzilhada, lancei o livro lá, foi um evento muito assim, teve várias pessoas lá que se identificam muito com o livro, né? Eu imagino que a Sandra, que é a editora, que é encarregada, que tem feito as vendas para nós aí, acho que a maioria das pessoas que procuram o livro são dessa região, imagino eu, né? Sim. Ou foram de lá, ou nasceram, ou, né? Pode estar vivendo fora hoje, mas... E as livrarias daquela região estão felizes. Dizem que o livro do Paulo é o best-seller deles, né? Então a gente fica orgulhoso, né, quando vê isso, né? Quando um livro regional, local, está contrapondo aí com títulos, né? Mas é porque não é a história do Paulo, né? Não é. É a história de um monte de gente, né? Isso mesmo. De todo mundo que vivia naquela região ou que se identifica muito fortemente com outras regiões também. Tanto né? é verdade, Rodrigo, que o cowboy, que quem me conhece identifica de cara que sou eu, né? Mas muitas pessoas perguntam quem é o cowboy. Mas por que o cowboy, hein? É o meu nome. Para não botar o Paulo, eu coloquei cowboy, entendeu? Botar Paulo ia ficar chato. Mas era entendeu? Ginete, Paulo? Ah, era. Era? Embora hoje eu esteja mais para notebook do que para ginete, mas eu te digo mais, eu fiz inclusive equitação. Eu gosto muito de cavalo. Cavaleiro, né? Não, cavaleiro. Cavaleiro. Hoje menos, mas gosto muito de cavalo. Sim, eu já tive. Mas participava de rodeio também? Muito pouco, muito pouco. Ginete para consumo próprio. Assim. Consumo próprio, exatamente. Tá bem. Paulo, conta para nós as tuas inspirações, hein? Fala um pouquinho do Encantos e Lições da Colônia e como tu gosta de ilustrar. E vi muitas fotos nos teus livros e especialmente no Francisco e a Bicharada, muitos desenhos, né? O Encanto e Lições da Colônia foi então a minha biografia ilustrada com a nossa primeira casa na colônia. O meu boletim. Tá bonito o boletim. Eu sempre eu já falei antes, eu nunca rodei na minha vida. Eu me lembro que no primário, lá na escola paroquial São José em Voti,
eu disputava com um outro cidadão, ele tirava o primeiro lugar e eu tirava o segundo, terceiro, quarto. Nós era castigado pelo pai se num mês a tua média de notas tu ficava em terceiro ou quarto lugar, ele xingava e às vezes até partia para umas palminhas. O primeiro dinheiro que eu recebi, eu era coroinha, fui coroinha 4 anos com o padre Luiz Jacobi, e um certo domingo ele chegou e disse assim: a partir de hoje quem for coroinha, no domingo vai receber uma nota. E eu recebi uma nota de R$2. R$2. Dois cruzeiros. Cruzeiros. E está guardado no livro, né? Está guardado no livro. E daí, o que eu fiz com esse dinheiro? Eu fui numa esquina ali do Klein Oscar. Ela que sabe quem é que era. O Klein Oscar tinha um mercado ali, um boteco. E eu vi uma caixa de banana em cima do balcão. E na nossa casa, banana é o que mais tinha. E eu peguei a nota e disse para o Oscar, é o domingo de manhã, eu disse, me dá, para esse dinheiro aqui, me dá banana. E ele me deu uma penca. Nós comemos tudo até chegar em casa, a gente caminhava 1h20, 1h30 até chegar em casa, eu acho que eu estava com fome, é psicológico isso, né? Então, consegui realizar meu sonho de botar as coisas no livro. Segundo livro, Convívio com os Netos. Eu e a minha esposa, Maria Íria, nós vamos festejar 50 anos de casado em janeiro agora. Coisa linda. E nós temos 3 filhos, a Tatiana, o Marcelo e o Gustavo, e cada um deles tem um filho, um menino. E o Francisco obrigado. Francisco é o mais velhinho, eles têm 11 dias de diferença entre um e outro. 11 dias. O Francisco nasceu dia 10 de maio e o Bento nasceu 21 de maio. E um dia eu estava, olha o detalhe aí. Um dia eu estava convivendo com ele. Assim. De quem é esse desenho aqui da capa? Olha quem assinou. Autografado. O Francisco veio e disse: vô, olha lá no céu, o que é aquilo lá? Que é aquilo lá? Arco-íris. Era um arco-íris. O que é isso, vô? Daí eu expliquei para ele o que era o arco-íris e quais eram os elementos que precisava para ele se formar. Sabe o que ele fez? Ele foi na sala, no chão, pegou uma folha de ofício, pegou os lápis de cor e pintou o arco-íris. Francisco. Sim, E assinou. Aí eu guardei isso. E aqui tem muitas histórias, tudo contadinhos. Esses livros estão esgotados. Só encontra na Biblioteca Pública de Estância Velha. Depois nós vamos fazer o livro Francisco e a Bicharada. São 12 histórias e a gente fez um... São histórias que o senhor contava para o Francisco. Contava para o Francisco. E a mais contada era os 3 porquinhos. E eu tinha que contar todas as noites. E às vezes eu mudava o nome dos personagens, eu mudava um pequeno. Vô, não é assim! Não é assim! Então sempre tinha a história de um bicho. E o Jaime foi o nosso homem que fez os desenhos. Jaime Noel Teixeira. Ele desenhava muito bem. E aí eu e a Sandra, nós fizemos um trabalho em escolas infantis. Nós íamos lá, falava com a diretora, com a professora das turmas um pouquinho maiores, e eles compravam o livro e nós íamos lá e contava histórias para as crianças. O Francisco, então, pulou de um capista, né, como a gente chama, fez a capa do segundo livro, para então ser o escritor. O escritor, né? Junto com o vô, autor. Né? E também tem edição esgotada. Também edições esgotadas. Nós vendemos 500 livros, assim como se vende cacetinho. Está muito bonito, está muito bonito. E por último... Como é bom, eu fico feliz cada vez que a gente conta uma história de livro infantil bem vendido. Por último, no mês de 7 de março passado, nós lançamos um livro do Pedro Nicolau Konzen. Ele conta histórias. Ele tem 42 anos de APAE Estância Velha. 42
42 anos de... E ainda continua. Lá com seus 73 anos já, ele continua, faz parte do Conselho Consultivo. Pedro, filho do guerreiro Afonso. O pai dele foi na Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Lutou lá na Itália, no norte da Itália. Só que ele não ia muito para os frontes. O primeiro capítulo do livro conta a história do pai dele. E depois toda a vida do Pedro. E o livro dele tem bastante volumes para serem comprados na farmácia drogaria Estância, que faz parte da Rede Vida. E ele me disse hoje de tarde, ele ia vir junto, mas não pôde vir. Ele disse, Paulo, diz para o pessoal, eu preciso vender. E o pai dele, ele não estava na listagem para ir para a guerra, mas no dia dos embarques, nas chamadas e na concentração da tropa, ele tinha uma mãe que era mãe viúva e mãe de um filho único que eles estavam engavetando para ir junto para a guerra. E ela chorou aos pés do comandante e disse, deixa meu filho comigo. E o pai do Pedro, que não estava escalado, foi lá e disse, senhor, eu vou no lugar dele. Este livro, Rodrigo, o Paulo aqui, ele foi o organizador da obra, né? Isso. O Pedro está com tudo manuscrito no caderninho. Mandei ele comprar um caderno bem grande. Ele tem umas letras às vezes bem grandes, às vezes ele fica nervoso e diminui a letra, mas ele escreve muito bem. Então, escritos do Pedro, temperos do Paulo. Dona Lucinda, conta para nós como nasceram esses dois filhos aí. Esse aqui... Escrevendo há 33 anos, pela minha conta, é isso? Quando é que a senhora lançou o primeiro? Esse aqui tem tudo que eu escrevi desde 1963, que foi uma 63 poesia. Já tinha. Que foi uma poesia. A senhora antes me enganou, a senhora falou 92. É mesmo. Viu como ela é... Não, mas isso, comecei a escrever no jornal. Porque Então sempre escreveu. isso aqui eu escrevi lá em São Leopoldo, por causa do sino da igreja evangélica. Porque eu morava perto e tocava o sino de manhã, de meio-dia e de noite. Eu posso ler a poesia? Por favor. Não é muito longo. Por favor. O sino. Ouço ao longe o tanger do sino da velha igreja onde dorme a paz. O som parece a entoar um hino, e neste canto ouço a mensagem que para todos ele traz. Morre o dia e no horizonte eu sinto voltar a tocar. Parece um anjo atrás do monte, de saudades a soluçar. Vai-se a noite, desperta o dia, novamente ouço a entoar aquele canto em badaladas que o velho sino sabe musicar. E num silêncio profundo, as horas fogem sem cessar. Mas rompe a paz o velho sino. Sinto neste repicar o amargor de uma despedida, o início de um novo destino. Mas quando eu morrer no porvir, tu que tocas esse canto dolente, não tanjas quando eu partir. Muito bem. Isso escrevi em 62 anos atrás, né? 62 anos atrás. Depois eu fui ajuntando outros textos que durante a vida eu fui escrevendo, sabe, como professora, né, como educadora. Mas a partir de 92 é que eu comecei a escrever mesmo para publicar nos jornais. Pequenas mensagens, que faz parte, a primeira parte do livro, que são chamadas meditações. Tá? Depois vem outros textos que não fui bem eu que escrevi, né? São psicografias. Assim, porque eu escrevi por intuição, sabe? A mão corria, né? Então, tem uma poesia aqui, por exemplo, quando deu aquele terremoto no Haiti. 200 mil mortos, né? Quando eu chegava em casa da Cefa, que eu né? entrava na biblioteca, aí vinha a inspiração, sabe? Eu escrevi 2 versos, uma poesia, e remetia naquele acidente, né, do terremoto.
Por exemplo, eu estava lavando louça, abriu casualmente aqui, né? Estava lavando louça, a água correndo e começou a me vir sobre nuvens. Eu larguei tudo, comecei a escrever no papel, nuvens, e a poesia está aqui, sabe? Uma outra noite, vinha vindo também uma mensagem, assim, que era sobre a educação, né? E eu me levantei também porque eu dizia, eu não quero escrever, eu quero dormir. E a voz vinha, tu escreve, senão tu não dorme. Então, de repente, eu peguei um bolo de folhas e comecei a escrever, né, porque eu queria dormir. E de manhã, quando eu fui ler o texto, era um texto pronto, que aqui no livro está como Horizontes de Luz. Então, são muitas coisas, depois das meditações. Amar, educar e instruir. Isso. Sempre remete à mudança da pessoa, sabe? Que a pessoa lê e a pessoa lê, medita, pensa para mudar. Os textos sempre levam a pessoa a mudar, para melhor, né? É claro. Amém. O Carlos Drummond de Andrade diz que a gente cruzou os mares, os oceanos, os desertos, está viajando as galáxias, mas não fez a viagem mais distante, que é para dentro da gente mesmo, né? Exatamente. Imagina, ele escreveu isso quantos anos atrás, né? Isso que a proposta dos meus livros... Só dá uma cutucada na gente, então. Sim. Põe a gente no cantinho do pensamento. Vai como boa professora. Quer, né? Vai se quer, O poeta né? gaúcho disse, o homem vai à lua, mas não atravessa a rua. Imagina, né? Grande poeta esse. Eu quero... Esse segundo, apareceu assim, que eu era acordada de madrugada e vinham as ideias e eu escrevia. É acordar de madrugada, no caso, um espírito zombeteiro, para não deixar a senhora dormir, né? Não era zombeteiro. Mas para não deixar a senhora dormir, que tá aqui nesse espírito. Não, mas é bem assim, viu? Quando a gente tem um compromisso, né? Eles não dizem durante o dia. Te acordam de madrugada e começa a vir no cérebro a ideia, né? E daí... Sem ponto, vírgula, nada, né? Vai escrevendo uma coisa atrás da outra, né? Mas só que quando vai ler, tá tudo pronto. E a senhora recebe mensagens para outras pessoas também? Não, isso eu não faço. Não, porque aí que entra o zombeteiro, né? Não sei, mas pode ser que entre, né? Sim. Pode dar de geralmente tudo, né? entra, entende? Mas eu era acordada de madrugada, então, e começava a escrever. Por exemplo, de manhã, uma manhã, eu sempre quando acordo faço uma prece, né? E eu vi que a prece não era minha. Aí o que eu fiz? Eu levantei e comecei a escrever aquela prece. E no fim, se revelou quem era a minha irmã, que estava me pedindo para eu passar uma mensagem para os filhos dela, sabe? Eu transcrevi como mensagem recebida aqui nesse livro. E outras mensagens sobre bondade, perdão, etc e tal, ele está mais no fim do livro, que aí eu fiz um capítulo, né, sobre mensagens recebidas, psicografadas. E tem muita outra coisa que por exemplo, Primavera, né, é uma poesia que eu fiz. Tem outros textos que a espiritualidade me pediu que não precisava ser tudo ditado, né? Que eu tinha que escrever também, porque eu sou meio preguiçosa, sabe, de escrever. Daí eu me obriguei a escrever. Então tem uma parte do livro que são meditações, textos meus e a parte psicografada. Maravilha. A gente está chegando no finalzinho do programa. Preciso passar a palavra também para a Sandra falar. Diz seu Francisco. Alguns segundos. Seu Francisco, seu Paulo. Um dia nós estávamos numa feira lá no Buraco do Diabo, eu e o meu neto, e veio uma mãe com um menino junto com ela, um menino assim de 6, 7 anos. E disse, o menino disse: mãe, olha ali o escritor que foi na nossa escola lá. E o Francisco ficou... Ficou grandão. Ficou grandão, cresceu os peitos, assim.
É o que acontece, essa pesquisada bem encaminhada aí, né? Sandra, conta para nós dessa união aí de 60 autores que vão estar presentes nesse livro. Primeiro quero dizer que eu estou muito orgulhosa desse time de escritores que estão aqui, né? Podendo contar suas histórias, compartilhando tudo que sabem, né? Para todos nós aqui da Vale TV. O livro foi contemplado, a Zemult Editora foi contemplada pela Lei Paulo Gustavo, de Estância Velha. O projeto chama-se Estância Velha que Te Quero Ler. É um livro de antologias, da qual então convida até 60 moradores da cidade para escreverem, né? A gente considera esse livro, que vai ser lançado durante a Feira do Livro de Estância Velha, como um verdadeiro catálogo dos nossos talentos de Estância Velha. E Estância Velha foi escolhida porque a editora Zemult está sediada em Estância Velha, então as informações estão no nosso site. Já preencheram? Já temos os 60 artistas? Ainda não. As inscrições estão abertas até dia 22 de abril. Muito bom. Isso, até dia 22 de abril. Bom, imagino que aqui tu já tenha 3 textos. Eu tenho o Paulo Link, os demais não são de Estância Velha. A única restrição é que seja morador de Estância Velha, afinal de contas, né? É justo. É justo, né? Deve ser. Adorei, Sandra. Obrigado pela provocação sempre bom estar contigo e com a tua equipe, assim, porque o trabalho que vocês fazem é um primor, né? A região cresce muito a partir da provocação que vocês trazem para esses autores incubados, né? Que de alguma forma, provavelmente, se não tivessem a Zemult, teriam muita dificuldade de fazer isso com outra editora, né? E vocês estão ali exatamente facilitando os talentos da nossa cidade, da nossa região, né? Paulo Corrêa Rodrigues, o homem do Piquiri aí, obrigado pela presença, seja sempre muito bem-vindo. Teu ponto final, Paulo. Eu agradeço a oportunidade, agradeço aos amigos, Sandra, Cinda, Paulo, Rodrigo, muito obrigado pela oportunidade. O meu livro está aí, na rua, quem quiser me dá o prazer de adquirir. De autografar, né? A gente estaria autografando, contato com a Zemult Editora, né? Isso está sendo divulgado nas redes sociais, né? A oportunidade de quem quiser nos dá a honra de receber. Não precisa morar lá perto do Piquiri, não. Pode ser gente nova daqui pode também. Ser de distante do Piquiri. Essa história é uma história de muitos Piquiris. Existe gente do Piquiri no mundo inteiro. Então, o grande Piquiri, né? Exatamente. Então, está aí na praça. Espero que leiam, que gostem. E muito obrigado pela oportunidade. Sempre bem-vindos. Paulo Link, obrigado pela presença. Dá parabéns para o Francisco também. Será passado. Esse nosso neófito aí com uma vida longa. Ele vai ver isso aí, ele vai ficar mais maluquinho ainda. Valeu, Chicão. Seu ponto final, professor, obrigado. Mas eu fico muito agradecido à oportunidade de sentar numa mesa tão seleta, coordenado pelo menino aí. Por esse pequeno. Eu não quis dizer assim. Menina já é pequena. Dona Lucinda Sartori, obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho de vocês, né? Adorei estar com vocês aqui. Ponto final. Eu que agradeço estar aqui, né? Junto com essa turma toda linda. E eu só queria dizer que esse livro foi editado para ajudar uma aluna carente, tá? Que está na faculdade. E quem adquirir o livro estará compartilhando e participando da formação dessa estudante. Lindo. Tá? Só entrar lá na Zemult, nas redes Zemult, no site, e pode ter acesso a está todos os livros que tem, né, Paulo? Está à venda lá na Cefa, de Voti, tá. E lá na Moin, livraria, né, de Voti também. Eu lembrei de vários livros enquanto a gente falava. Eu gosto muito do Fernandes Bastos, tem ou agora faltou um romance histórico maravilhoso, Terno de Reis, né? História do baiano Candinho, lá na Guerra do Paraguai, e me lembrou muito da tua narrativa. Mas eu quero fazer um convite especial para vocês. Nesse programa desta sexta-feira, amanhã, a gente vai ter um convidado muito especial que escreveu O Aviador. Ele nem sabe o quanto é gigante a escrita dele, porque era mais ou menos como essa turma, assim, escrevia super bem, mas para consumo interno, de vez em quando compartilhava uma coisa ali ou lá nas redes, mas é um livro dessa idade que a gente senta assim, ó, em 2, 3 vezes e lê todo ele, de tão gostoso, de tantas histórias, de tantas aventuras reais que ele viveu. Então, ao seu Feijó filho,
filho do nosso grande fotógrafo, né? Que contava a história de tantas outras formas. Aqui do ABC, né? Exatamente. Do O NH. filho dele, O filho dele. que Alceu Feijó. um guri há mais tempo já também, mas eu sempre o guri do seu Alceu Feijó, que escreveu esse lindo livro, e até onde eu sei tinha alguma coisa já chegando também de sequência, assim, mas alguém se descobriu. Alceu Feijó é falecido recentemente. Recentemente, né? recentemente. De uma história lindíssima, né? Sim. E agora o Alceu Feijó Filho, que é o grande homem do nosso aeroclube, que agora é aeroporto, né? Ah, sim. Nosso aeroporto Pedro Alves. Gente, adorei. Obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado na técnica aí, o Bruno, junto com a gente, o Guilherme. A gente fica por aqui convidando vocês para que continue com a programação da nossa Vale TV. Obrigado pela sua companhia. A gente volta amanhã, a partir das 20 horas com vocês. Até lá!